Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje temos um tema muito especial para você, que é a diferença entre a espiritualidade e a loucura. Então, qual que é a diferença da espiritualidade para a loucura? Esse é um tema muito importante porque tem pessoas que confundem uma coisa com a outra e alguns profissionais da saúde também. Então, vou explicar isso com muita ênfase, com muito cuidado, vai ser muito legal para você. Mas antes eu quero me apresentar especialmente para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, psicólogo e me especializei numa área muito interessante que é a transdisciplinaridade. É uma área que traz muitas descobertas importantes e permite a gente estudar várias áreas ao mesmo tempo, várias áreas científicas, filosóficas. Por isso que eu trago vários e vários assuntos de várias áreas diferentes. Pois é. Então, qual que é a diferença entre loucura e espiritualidade? Para falar disso, eu quero fazer uma dica para você sobre o seguinte. É muito comum, e aconteceu algumas vezes, né, no passado, de alguns profissionais da saúde confundirem a loucura com a espiritualidade. E por que isso acontecia, né? Primeiro, vamos atualizar algumas coisas. Primeira coisa a ser atualizada: Organização Mundial da Saúde. É o órgão mais importante da saúde no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde já declarou: saúde é a saúde do corpo, da mente e do espírito. Só que muitos profissionais ainda da área de saúde, e não é culpa deles, né? Precisa fazer agora algumas atualizações e tudo mais, não sabem muito bem o que é o espírito, que é a dimensão mais ampla do nosso ser. Então, a psicologia transpessoal estuda isso, a minha abordagem, que é a transpsicanálise, estuda isso. Então, vamos estudar também a espiritualidade, porque a diferença é muito importante de ser conhecida, né? E esse trabalho foi muito feito pelos psicólogos transpessoais, psiquiatras transpessoais. Um deles foi Stanislav Grof, que fez algumas pesquisas muito interessantes de espiritualidade. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Emergência Espiritual. Teve uma época, um período atrás, que eu tinha muita amizade com Luiz Antônio Gasparetto. E foi ele que me falou pela primeira vez desse texto, Emergência Espiritual. Porque o Stan Grof, nos Estados Unidos, ele ainda está vivo, né? Ele tem 88 anos atualmente, veio diversas vezes para o Brasil, né? O autor desse livro, Emergência Espiritual. Então, ele começou a descobrir o seguinte, que quando a pessoa desperta a espiritualidade, às vezes é normal que ela entre num certo estado de confusão. Você imagina o seguinte: você está com a sua vida comum, você talvez não tenha estudado tanto sobre espiritualidade, ou não tenha frequentado nenhuma religião assiduamente, de repente vem alguns fenômenos espirituais. Então, de repente, você ouve algumas vozes, recebe algumas mensagens, observa anjos se aproximando de você, ou outros seres espirituais. Então, você começa a ter alguns fenômenos da espiritualidade. Só que se você não recebeu nenhuma explicação maior sobre esse assunto, o que vai acontecer? Você pode muito facilmente entrar num estado de confusão.
E nesse estado de confusão, você realmente tem uma série de problemas, porque você está diante de fenômenos que você ainda não sabe explicar muito bem e deixam sua mente confusa. Então, o que eu diria para você é o seguinte: primeira questão, por que que os profissionais da área de saúde muitas vezes confundem a loucura com a espiritualidade? E isso o próprio Stan Grof explica, tanto no livro Emergência Espiritual, quanto no livro A Tempestuosa Busca do Ser. Ele explica o seguinte, que nós passamos por um período chamado materialismo científico. Agora há pouco, no século XX, né, teve o máximo, teve a culminância do materialismo científico na ciência. Então esse assunto de espiritualidade era muito mal visto. Olha, para vocês terem ideia, né, as pessoas que diziam: olha, eu vi disco voador, eu vi uma luz no céu, eu vi um OVNI, eram internadas no hospício. Você não podia dizer nada. Imagina a pessoa que começava a dizer: eu vi vozes ontem. Não, esse cara está delirando, vamos internar o cara. Então, as pessoas eram internadas, eram classificadas como psicóticas, mas na verdade tinham fenômenos espirituais. Então, o Grof explica isso muito bem. Eu só quero dar 2 dicas para você. Primeira dica é o seguinte: eu estou trazendo justamente nesse mês, lá na Consciência Cósmica, olha que apresentações legais, importantes, interessantes para você assistir. O trabalho do Stanislav Grof. E na última quinta-feira, eu falei sobre emergência espiritual. Nessa próxima quinta-feira, eu vou falar sobre a tempestuosa busca do ser, que é o seguinte, é como a espiritualidade de repente desperta na pessoa e é quase que uma tempestade dentro dela, porque muda tudo. Então, tudo que você acreditava, você deixa de acreditar, você começa a acreditar em coisas novas, sua mente muda bastante. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte: você pode ir nessa próxima apresentação e aí faz o seguinte, veja todas as informações, porque vai ser lá na Consciência Cósmica, nessa próxima quinta-feira, das 20 às 22. Fica a 2 quadras da estação de metrô Brigadeiro. É bem fácil chegar e tudo mais. Então anota aí o telefone da Consciência Cósmica, aí você vai ter mais informações. É o 3287-7022. 3287-7022. E quero dar também uma dica muito especial. Então, você está passando por problemas, está num momento difícil da sua vida, está despertando algumas questões mais importantes dentro de você, problemas familiares, afetivos e tudo mais, ansiedade, depressão e outros problemas. Será que não está na hora de começar uma psicoterapia? Psicoterapia é um trabalho científico, é um trabalho importante, é um trabalho com base. Então, não é um trabalho de outras áreas, com todo respeito às outras áreas, mas é um trabalho da ciência. Então, se você sente que é o momento de fazer a sua psicoterapia, então você vai entrar em contato com a doutora Rosana Kepp, minha esposa, no 971917232. 971917232. E a partir do ano que vem, eu vou fazer um curso de pós-graduação de formação de terapeutas para dependentes químicos. Vai ser na Faculdade Trilógica. Olha aí o número, 3032-4105. Então, você vai ter uma formação profissional, além de um curso de pós-graduação, 3032-4105. Formação de terapeutas para dependentes químicos. Bom, pois é. Então, para dar uma explicação bem sucinta do porquê alguns profissionais de saúde ainda confundem a espiritualidade com a loucura, o que aconteceu? Então, nós tivemos o auge do materialismo científico
na metade do século XX, no século XX. Agora, no século XXI, é que a ciência está se voltando para a espiritualidade. Cada vez mais cientistas estão se voltando. Tanto que a Organização Mundial da Saúde já colocou que saúde é do corpo, da mente e do espírito. Então, se você é profissional da saúde, é muito importante que você se atualize nisso. Precisa lidar com essa dimensão mais ampla do ser humano, que é o espírito, a espiritualidade. E isso é muito importante. Então, alguns profissionais que ficaram com a visão mais antiga, se a pessoa diz que ouve vozes e tudo mais, não vai investigar se essa pessoa está com fenômeno místico. Já vai achar que essa pessoa é psicótica, tem delírios e alucinações. Delírios são alterações do juízo, alucinações são alterações perceptivas. Então já acha que tem delírio, tem alucinação, que é louco e já vai ter tratamento psiquiátrico específico. Então o que eu diria é que nós precisamos nos atualizar, os profissionais de saúde. E aí eu fiz um quadro aqui muito legal que separa a loucura ou psicose, né, num termo mais técnico, da espiritualidade ou mística. Então vamos pegar esses pontos específicos e você vai aprender a diferenciar uma coisa da outra. Então, a psicose, a loucura, ela é incoerente. Então a pessoa te diz assim, olha, tem um ser bom, mas ele está me recomendando a fazer coisas ruins, eu não estou entendendo. Então não é coerente, é algo muito incoerente o que se passa na mente da pessoa. Já a espiritualidade, ela é coerente. Então, quem tem experiências espirituais, e quantos místicos tivemos na história da humanidade? Nós tivemos Santa Teresa d'Ávila, que tinha experiências místicas incríveis, ela inclusive levitava. Nós tivemos tantos místicos, São João da Cruz, né? E tantos místicos maravilhosos na história da humanidade e que tiveram contato com a espiritualidade, né? O próprio Jesus, né, tinha contato com a espiritualidade e tudo mais. Então, nós tivemos pessoas, né, seres humanos, que tiveram elevados contatos com a espiritualidade. E isso é uma coisa para ser verificada. Então, a espiritualidade, ela é coerente. Então, por exemplo, se você ler os textos da espiritualidade, de vários autores, textos do Siddhartha Gautama, o Buda, né? Ou textos do Evangelho, ou textos do Antigo Testamento, ou vários textos, né, da espiritualidade, vocês vão ver o quanto eles são coerentes, o quanto tem toda uma inteligência coerente. Então, primeira característica, a loucura é incoerente, a espiritualidade é coerente. A loucura é destrutiva, sempre ideias de destruição. A espiritualidade é construtiva. A loucura é aflitiva, então a pessoa está aflita, está sempre em aflição. Já a espiritualidade é serena, porque traz mensagens de sabedoria. Você fica calmo, você fica sereno, você fica esperançoso, você fica confiante. Então, a espiritualidade traz esse equilíbrio, e um equilíbrio ainda muito maior do que a mente traz. Então, a espiritualidade é fundamental. A loucura é confusa, então é um estado confusional, né? A pessoa está totalmente confusa, atrapalhada, ela não consegue às vezes juntar A com B. Então ela está totalmente atrapalhada. Já a espiritualidade é sábia. As respostas que vêm são respostas de sabedoria. A loucura é desarmônica, então traz uma desarmonia muito grande na vida da pessoa, tudo é caótico, complicado. Já a espiritualidade é harmoniosa, traz uma grande harmonia ao dia a dia, à existência da pessoa. A loucura é desequilibrada, então não tem equilíbrio, é a pessoa extremada, né? Ou vai fazer um extremo ou vai fazer o outro, não tem aquele equilíbrio. O equilíbrio é o ponto central, né? Imagina
uma gangorra, o ponto de equilíbrio da gangorra, ou de qualquer alavanca, é específico. No caso da gangorra, é um ponto central. Então, o equilíbrio está no meio, não é? E já a espiritualidade é equilibrada. Então, a pessoa tem um equilíbrio nas suas decisões, na tomada de decisão. A loucura é fragmentada, é toda dividida em pedacinho e um pedaço não cola no outro. Então a pessoa tem várias ideias, mas desconcatenadas. As ideias não têm uma concatenação. Então são ideias fragmentadas. Já a espiritualidade é integral, é um todo só. Ué, André, mas se a loucura é tão diferente da espiritualidade, por que que algumas pessoas confundem? Por que que muitas vezes a ciência confunde? O próprio Stanislav Grof, dizia, né, que colegas dele, psiquiatras, confundiam a loucura com a espiritualidade. Por que que isso acontece? Vamos responder daqui a pouquinho. Eu só quero dar algumas dicas para você. Então, olha aí, nós estamos falando do Stanislav Grof, que, como eu disse para vocês, né, foi o Luiz Antônio Gasparetto que primeiro me falou sobre o livro dele, Emergência Espiritual. Na época me chamou muita atenção, eu fui atrás do estudo e realmente é um estudo maravilhoso, né? E estamos com apresentações sobre Stan Grof. Nós já falamos de emergência espiritual. Nós vamos falar nessa quinta-feira, na Consciência Cósmica, da tempestuosa busca do ser. É o seguinte, você está buscando sua espiritualidade, o seu ser verdadeiro, a sua essência e tudo mais, e de repente você está num momento um pouco confuso, um pouco atrapalhado. Por isso que as pessoas confundem com loucura. Porque está mudando tudo na sua mente. Você acreditava em umas coisas, está acreditando em outras. Então, está mudando tudo na sua mente. Então, é claro que gera uma certa confusão. Então, essa é a tempestuosa busca do ser do Stan Grof. Olha aí que legal, participe. Então, se você tiver interesse de ir na Consciência Cósmica, na próxima quinta-feira, das 20 às 22, 2 quadras do metrô Brigadeiro, você vai fazer o seguinte, entre em contato lá pelo 3287-7022. 3287-7022. E você que está também no momento talvez atrapalhado, confuso, cheio de problemas e precisa dar aquela arrumada na mente, né? Encontrar essa harmonia, esse equilíbrio, tudo mais que eu falei aqui, quem sabe é o momento de fazer uma psicoterapia. E psicoterapia tem base científica. O que é base científica? É comprovado, né? Então, o trabalho que é feito tem comprovações científicas. É um trabalho que realmente funciona. A psicoterapia realmente ajuda a pessoa. Então, chegou o momento de fazer a psicoterapia, seja por ansiedade, depressão, estresse, né? Uma série de questões na vida, ou questões até mais graves, né? Familiares, etc. A minha dica é a seguinte, entre em contato com a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, no 97191-7232. 97191-7232. E a última dica é a seguinte, no ano que vem, a partir de março do ano que vem, eu vou fazer lá na Faculdade Trilógica um curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. Olha que importante. E é uma pós-graduação. Então você vai ter uma super formação para lidar com dependentes químicos. E é uma formação profissionalizante. Olha que dica legal, março do ano que vem, mas você já pode pedir as informações desde já na Faculdade Trilógica no 3032 4105. 3032 4105. Bom, vamos aproveitar agora para tentar entender, né, por que que muitas vezes, seja um profissional de saúde ou seja a população, confunde a espiritualidade com a loucura. Por que que acha que tudo é loucura, né? Então a pessoa tem um fenômeno místico, ela está lidando, está tendo contato com espíritos, por exemplo, ou anjos,
ou ouvindo algumas vozes, ou coisas do tipo, por que sempre é colocado na categoria da loucura? Então vamos colocar o seguinte, eu vou colocar a explicação de um outro autor chamado Ken Wilber. É um autor que eu gosto muito, estudei muito ele, fiz cursos de Ken Wilber no Brasil, formação em Ken Wilber, porque é um trabalho maravilhoso. Ele explica o seguinte, que a loucura é pré-pessoal. O que é isso? Ela é, ou a psicose, né? Ela é antes da constituição do ego, do ser. Então, a pessoa não tem um ego estruturado. O ego é eu, né? O eu dela não está estruturado. Então, na psicose, ela é pré-pessoal. Então, o indivíduo está aquém. Na normalidade, normalmente é a neurose, né? Então, é o nível pessoal. Agora, o nível místico vai além. É o transpessoal, é a transcendência. Então, é ir além. Então, aquela pessoa que não está vivendo uma vida comum, dentro da caixinha, vamos colocar uma linguagem bem atual, dentro da caixinha, não vive dentro da caixinha. Já está encontrando, né, um contato com a inteligência suprema, né? Você pode chamar de Deus, pode chamar de outros nomes, mas a pessoa está em contato com a inteligência suprema, com seres mais inteligentes, né? Chame de anjos, seres cósmicos, dê o nome que você quiser, né? Mas a pessoa está em contato com coisas mais avançadas, sincronicidade, de repente tem coincidências significativas, né? Então essa pessoa está em contato com uma dimensão muito mais avançada. Então essa pessoa não está aquém, ela está além. Como os níveis pré-pessoal e transpessoal estão fora da caixinha, ou fora de uma normalidade do comum, do mais comum das pessoas, então os profissionais de saúde muitas vezes confundem uma coisa com outra. E, na verdade, algumas pessoas não têm psicose, mas emergência espiritual. Esse é o caso, por exemplo, de um xamã, de um pajé. Muitas vezes, quando ele descobre a espiritualidade, ele sai correndo no meio da mata, entrando em contato com os animais, com as plantas, com seres invisíveis. E se você olhar pelo ponto de vista da gente aqui da cidade, da ciência atual, você vai dizer, esse cara está louco, mas não está louco, ele está fazendo toda uma iniciação e ele é muito respeitado na tribo por isso. E quando ele já volta como um pajé formado, sábio, e que sabe orientar as pessoas. Então, muitas vezes, a descoberta da espiritualidade tem esses momentos mais agudos, mas se a pessoa entender isso, ela consegue manter o equilíbrio e viver a espiritualidade da melhor forma possível. Então, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.